Então, como o tema hoje é ressurreição, é Jesus vencendo a morte, eu quero que vocês leiam comigo. Mas alguém dirá, Paulo está falando sobre ressurreição, que nós vamos ressuscitar um dia, e ele já está se defendendo. Quando ele está falando de ressurreição, ele vai dizer assim, vai aparecer um engraçadinho que vai dizer assim, como ressuscitam os mortos? Tipo assim, me enterraram num caixão, em que corpo que eu vou voltar? E Paulo chama esse cara que está fazendo essa pergunta de quê? Intelectual, é isso? É isso que está escrito ali? O que Paulo chama o cara que pergunta, como ressuscitam os mortos? Em que corpo nós vamos voltar? De que ele chama? Diga comigo em voz alta, insensato. E aí ele diz por quê? Por que ele é insensato? O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Ele vai usar o exemplo dos vegetais. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser. O que Paulo está dizendo aí? Eu te dou uma semente de laranjeira. A pergunta é, aquela sementinha ali, é o corpo da árvore que vai ser quando crescer? Não. Aquilo é uma sementinha. Depois que aquela sementinha brotar, o corpo da árvore vai ser totalmente diferente do que aquela sementinha. Sim ou não? Vocês estão me acompanhando? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, versículo 37. E quando tu está semeando, tu não semeia o corpo que há de ser, mas tu está semeando o simples grão, a simples semente. E ele dá o exemplo, como o grão de trigo ou de qualquer outra semente. Tu pode dizer de laranjeira, bergamoteira, de macieira, ou de tudo que é eira, oliveira, pereira, etc. Amém? Versículo 38. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele resolveu dar. Tipo, tu tem lá uma sementinha de laranja, tu botou, tu não tinha... Se fosse a primeira vez da vida, tá? Que o cara está plantando uma semente de laranja, ele não tinha ideia do que ia sair dali. Se fosse a primeira vez que ele estivesse colocando uma semente de alface, ele não tinha ideia de como que seria o corpo daquele alface, ou daquele repolho, ou daquela rosa, daquela roseira que ele plantou, ou daquela parreira de uvas, daquela videira, não tinha ideia. Se fosse a primeira vez, ele não tinha ideia. Mas aqui está dizendo, Deus dá o corpo como lhe aprovidar a cada uma das sementes do seu corpo apropriado. Vou ler de novo. Deus dá o corpo como lhe aprovidar a cada uma das sementes do seu corpo apropriado. Ele resolveu que a parreira de uvas ia ser daquele jeito que tu sabe hoje, que se espalha e vai indo, se deixar vai se espalhando. Ele resolveu que a laranjeira ia ser do jeito que é e que ia ter espinho. Que o limoeiro ia ser um pouco parecido com a laranjeira, mas ao mesmo tempo diferente no sabor. Que a bergamoteira ia ser também desse jeito. E assim sucessivamente. Vamos adiante. Porque Paulo está falando, está respondendo para o insensato que perguntou, tá bom, vamos me enterrar naquele caixão lá, com que corpo que eu volto? E Paulo está dizendo, cara, primeiro a semente tem que morrer, para depois sair um novo corpo. A mesma coisa conosco. Versículo 39. Nem toda carne é a mesma. Agora está falando já de carne. Saiu dos vegetais, diga. Ele saiu dos vegetais. Ok? Está entrando na carne. Mas não está virando carnal, está entrando na carne. E até vou abrir um parênteses aqui. Versículo 39. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens. Diga, uma é a carne dos homens. Outra a dos animais, outra a das aves, e outra a dos peixes. Versículo 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, então tem os anjos, e uma é a glória dos anjos, e outra a dos terrestres. Vamos adiante. Versículo 41. Uma é a glória do sol. Paulo está dando exemplos.
a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela existe diferença no esplendor ou no brilho, né? Existe diferença no esplendor. Versículo 42. Pois assim, agora preste atenção, porque nós vamos ter que encerrar aqui. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Diga comigo, semeia-se na corrupção e ressuscita na incorrupção. Pastor, que corrupção é essa? Amados, preste atenção. Não é a corrupção de Brasília, tá? Não é a corrupção daqueles caras que são corruptos, que roubam o dinheiro. O que Paulo está falando é que o nosso corpo ele está se corrompendo. Quem aqui percebe que o seu corpo está se corrompendo pouco a pouco? Os mais novos ainda não viram, mas eu estou com 52. Eu sei o que eu fazia quando eu tinha 27, e eu sei que hoje, quando eu tento fazer, até pular daqui até ali, amados, antigamente eu pulava e era barbado, se eu der um pulo agora, dói tudo, e é perigo eu cair e passar fiasco aqui, então não vou nem pular. Mas quando eu era novo, pular isso daqui, meu Deus do céu, eu pulava de muro de 2 metros, 3 metros de altura, nós fazíamos desafio, tinha um clube na minha cidade, que era ridículo, mas tinha um clube que nós chamávamos de SWAT, e para entrar na SWAT, tu tinha que descer o mais rápido possível por uma corda, do 2º andar de uma casa, lá tinha as casas veranistas, então eu estou falando isso há 30 anos atrás, era tudo abandonado, que eu digo, os veranistas só iam no final do ano, então as casas eram nossas, nós ia para a casa deles, tomava conta, roubava, porque naquela época era engradado de garrafa, sabe, engradado, não se tinha essas garrafas PET, e tu podia vender os engradados, então nós roubávamos os engradados para fazer dinheiro e comprar camiseta, para fazer camiseta de time de futebol. E na época, tu tinha que comprar o distintivo e a nossa mãe tinha que costurar o distintivo do time. Era tudo diferente, era tudo uma coisa bem diferente do que é hoje. E então nós ia para casa veranistas. E aí tinha uma dupla de irmãos que só tinha vaga para um. Nós éramos muito maus, nós éramos ruim até o osso. E esses 2 irmãos queriam entrar e eu disse assim, ó, só tem vaga para um. E o que descer mais rápido do 2º andar até o chão, entra na SWAT. Pois teve um daqueles que pegou e ao invés de descer pela corda, se atirou lá de cima. Se atirou e no que ele se atirou, sabe quando o cara dá aquele embaço, ele não consegue respirar? Achava que o cara tinha morrido, que ele ficou... E eu nem conhecia Deus naquela época, mas eu confesso a vocês que eu orei. Eu falei, Senhor, não deixe esse cara morrer, porque a culpa vai ser nossa, era tudo uma criançada. Aí ele só dizia assim, depois que ele voltou, consegui a vaga. Por que eu estou falando isso mesmo? Nem sei, deixei adiante. Por quê? Por quê? Me ajuda aí. Corrupção. Nós estamos ficando mais velhos, ok? O meu cabelo está ficando branco. Alguns já nem pode dizer que o cabelo está ficando branco, porque nem cabelo tem mais. Que deu o pastor Joel, meu amigo, Joel, novo em folha, mais novo do que eu. Mas é uma coisa de genética, né? Mas as rugas, eu olho para minha mãe, amados. Minha mãe fez uma cirurgia agora, alguns dias. Eu já falei para vocês, eu olho para as fotos do casamento da minha mãe, eu não acredito, olhando para minha mãe hoje. Quem foi minha mãe, quem minha mãe é hoje. Por quê? Porque o nosso corpo é, diga, corruptível. Então, semeia-se o corpo na corrupção, mas ele quando ressuscitar, tu vai ter um corpo que não vai mais envelhecer, que não vai mais se corromper, que é um corpo diferente, diga, um corpo diferente. Vamos adiante. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, por que em desonra? Porque aquele corpo ali abandonado, naquele caixão, as pessoas nem chamam mais pelo nome. Eles não dizem assim, pega o fulano e bota para lá, não, eles pegam e falam assim, ó, pega o corpo e leva o corpo. É ou não é? Porque o cara não está mais nem ali dentro.
Realmente é só um corpo, é uma casa vazia. O sujeito não está mais ali. Então, semeia-se em desonra, ressuscita como? Em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E aqui é onde eu quero que vocês prestem atenção. Eu usei isso num devocional esses dias. Talvez você já até diga, o pastor falou sobre isso esses dias, mas eu quero falar para a igreja inteira. Paulo diz o seguinte: se há corpo natural, há também o quê? Corpo espiritual. Se existe corpo natural, existe dentro desse teu corpo aí de carne que tu belisca, existe um corpo espiritual. Eu botei algumas imagens aqui entre o nosso corpo físico, o espírito e a alma, que é a parte que é eterna. E botei uma outra imagem onde está escrito assim: quem estiver mais forte, vence. Né? Então, se tu alimentar mais o teu corpo espiritual, tu vai ter mais chance de ter vitória espiritual. Se tu alimentar só o teu corpo carnal, na hora da decisão, tu vai fazer o que a carne te mandar. Essa carne que vai apodrecer. Essa carne que vai ser enterrada. Essa carne que está com os dias contados. Então, amados, se existe corpo natural, também existe corpo espiritual. Diga comigo, dentro de mim tem um corpo espiritual. Amém? Deixa eu dizer uma coisa, amados, rapidinho. Nosso corpo físico vai chegar ao seu fim, assim como todas as coisas vivas, tudo que vive, o nosso corpo físico tem os dias contados. Diga, dias contados. Hoje, nós podemos ter a certeza de que Deus tem o poder para vencer todos os nossos inimigos. Eu falei antes, e a palavra de Deus diz que o último inimigo a ser vencido, leia comigo aí, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, se o último a ser vencido é a morte, quer dizer que ele já venceu todos os outros. Enfermidades, miséria, seja o que tu quiser citar, porque ele é o nome que está sobre todo o nome. Então, hoje nós podemos ter a certeza de que Deus pode vencer qualquer coisa, não apenas enfermidades, mas nem a morte foi páreo para o nosso Deus. Diga comigo, nem a morte foi páreo para o meu Deus. Que maravilha essa notícia. Quando ele voltou da morte, ele já voltou com o corpo que Paulo falou. Semeia-se em desonra, se ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, se ressuscita em poder. Então, quando Jesus ressuscitou, ele voltou com um corpo que dava para enxergar. Vocês estão enxergando meu corpo? Sim ou não? O dele dava para enxergar. Só que é o seguinte, olha que loucura. O dele atravessava a parede, porque a Bíblia diz que os discípulos estavam tudo trancados, chaveados, que eles estavam com medo, porque havia perseguição. Logo que Jesus foi crucificado, havia perseguição contra a igreja, e eles se trancaram. Daqui a pouco aparece Jesus dentro do quarto onde eles estavam. Mas ao mesmo tempo que ele aparece dentro do quarto, ele diz assim: toque em mim, eu não sou um fantasma. Eu não sou um espírito. Está lá em João. Ele diz assim, toque em mim. E em Lucas capítulo 24, os discípulos, a Bíblia diz que eles ficam, é tão bom, que parece não ser verdade. A Bíblia diz que eles não conseguem acreditar, tamanha a alegria que eles se encontravam. Tamanha alegria que eles estavam. E aí ele diz assim, faz o seguinte, me traz um peixe e um favo de mel para mim comer, para vocês verem que eu vou comer, e eu não sou um fantasma, não vai cair no chão. Eu tenho um corpo. Vladimir, vê se tu acha aí Lucas capítulo 24 para mim. E falando eles destas coisas,
o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, o que ele disse? Paz seja convosco. Eles estavam dentro do quarto falando, Jesus apareceu para mim. Os dois da rota de Emaús, os dois que encontraram Jesus no caminho, voltaram para Jerusalém e estavam dentro do quarto falando, Jesus apareceu para mim. E eles falando, apareceu Jesus e disse, paz seja convosco, vai adiante. E eles espantados e atemorizados, pensavam que viam algum o quê? Espírito. No original diz assim, pensavam que estavam vendo algum fantasma. Se tu pegar a Bíblia em inglês, vai estar escrito Ghost. Quem assistiu aquele filme antigo, Ghost? Lembra? Com a Demi Moore. Esse é antigo. Só para os mais velhos mesmo. Versículo 38. E lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vamos adiante. Vede as minhas mãos. Olha para mim aqui, ó, está aqui o furo do prego, olha para minhas mãos, olha, apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, eu ressuscitei, mas eu tenho carne e tenho osso, eu tenho ossos, mas ainda assim é um corpo de glória, um corpo que atravessou a parede, como vedes que eu tenho, ele está dizendo, vai adiante, e dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, o que ele mostrou? Mostrou os furos, as cicatrizes. Vai adiante. E não o crendo eles ainda. Por causa do quê? Da alegria. É aquela história. É bom, diga assim, é bom demais para ser verdade. Eles enxergando Jesus ali, com aqueles furos nas mãos, com aqueles furos nos pés, e ainda dizendo, encosta em mim. Encosta porque eu venci a morte, cara. Vocês me viram na cruz, eu estou aqui diante de vocês. Encosta e tira a dúvida. E não o crendo eles ainda por causa da alegria. E estando maravilhados, Jesus disse assim, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Vai adiante. Então, eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. O que ele tomou e comeu diante deles. Está bom aí? Só para provar. Volta para a minha tela, por favor. Só para provar para eles que ele tinha voltado com um corpo que dava para enxergar, mas agora um corpo que era um só com o corpo espiritual. Hoje, preste atenção no que eu estou dizendo, eu preciso encerrar. Hoje, você tem um corpo natural e um corpo espiritual, diga, são dois corpos. O apóstolo Paulo falou, se há corpo natural, há corpo espiritual. Mas quando Jesus voltou, agora está alinhado. O novo corpo que ele tem, está alinhado com aquilo que está dentro dele. E um dia, nós também vamos estar com o nosso espírito e o novo corpo alinhados por toda a eternidade. Pensa na maravilha que é isso. Paulo explicou que existem esses dois corpos, natural e espiritual, mas vai ter um momento onde o nosso corpo espiritual não vai mais estar preso dentro dessa carne, onde Paulo dizia, maldito homem que sou, aquilo que eu quero fazer eu não consigo, e aquilo que eu detesto eu faço, porque esse corpo aqui, ó, de carne, me leva a fazer coisas que eu não gosto. O corpo espiritual está preso. Mas não será sempre assim. Diga, não será sempre assim. Vai chegar um dia onde os dois corpos vão ser um, assim como Jesus, como a gente viu, depois da ressurreição. E nós precisamos compreender que mesmo vivendo, preste atenção no que eu estou te dizendo, mesmo vivendo nesse corpo de carne, nós estamos numa jornada espiritual. Diga comigo, eu estou numa jornada, e essa jornada é espiritual. Está me entendendo? Quem é que está me entendendo? Essa jornada não é carnal. Por que não é carnal, pastor? Porque eu sei exatamente aonde vai parar o teu corpo de carne. Quem quer que eu diga onde é que vai parar teu corpo de carne? Quer que eu te diga?
7 palmos abaixo da terra, ou, se você escolher, vai ser cremado, vão pegar a tua cinza e atirar em algum lugar onde tu pedir. Eu sei exatamente. Tu pode fazer exercício, tu pode até aumentar os anos da tua vida. Eu mesmo tenho um filho que está dentro da academia dia e noite, e provavelmente está fazendo bem para a saúde dele, e provavelmente isso vai aumentar os dias de vida dele. Vai aumentar. Mas eu quero te dizer, ainda assim, ele está com os dias contados. Diga para a pessoa que está do teu lado, cara, tu está com os dias contados. A pergunta é, se tu está numa jornada espiritual, e se tu sabe que o que vai durar para sempre é o que está lá dentro, é o espiritual, o que tu tem que fazer? Tu tem que usar esse corpo físico aqui, e tudo que Deus te deu, carro, casa, moto, família, tudo, para poder completar a tua jornada espiritual. Porque eu já sei onde teu corpo de carne vai parar. Eu quero te fazer a pergunta, tu sabe aonde o teu corpo espiritual vai parar? Tu sabe se tu vai completar essa jornada espiritual? Eu preciso ser lembrado todos os dias, e tu também, que um dia, se tu permanecer firme, tu vai ser exatamente como Jesus é hoje. Como que Jesus é hoje? Ele pode entrar aqui agora e atravessar essa parede. Ele pode entrar aqui agora e tocar na tua vida. Ele pode entrar aqui agora e curar a tua enfermidade. Ele pode entrar aqui agora e salvar e te livrar de qualquer situação, porque Ele venceu todos os inimigos, inclusive o último, que era a morte, que colocava pavor. No livro de Hebreus diz, os homens viviam com pavor da morte, e Jesus foi lá e destruiu. Não precisa mais ter pavor da morte. Então, eu preciso ser lembrado todos os dias. Eu vou encerrar com esses versículos. Leia comigo aí. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Diga, filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu nem o próprio Deus quando Ele veio. Preste atenção aqui, deixe os pastores fazer o que estão fazendo. Preste atenção na tela, leia o versículo, eu vou ler de novo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu nem o próprio Deus quando Ele veio. Vamos adiante. Amados, agora somos filhos de Deus, não é vamos ser. Diga, somos filhos de Deus agora. Só que ainda não se manifestou o corpo que nós vamos ter, ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. E aí João diz assim, sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos como? E aí, amado, pira comigo aqui. Tu já pensou tu ter um corpo como o de Jesus hoje? A Bíblia diz que Ele viaja mais rápido que a velocidade da luz. A Bíblia diz que num piscar de olhos, Ele pode estar aqui e Ele pode estar lá no Japão. A Bíblia diz que Ele pode viajar o universo. Esse é o corpo que Deus vai dar para nós. Quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele por toda a eternidade. Por isso que eu te digo, o teu corpo de carne tem os dias contados. Mas se existe corpo carnal, existe corpo espiritual. E é este corpo espiritual que tu tem que te preocupar. Porque toda jornada tem um destino. E você está numa jornada espiritual. Qual que é o destino desse teu corpo espiritual? O meu destino, amado, o que eu mais sonho é esse aqui. Quando Ele se manifestar, Ele dizer, Samir, entra no descanso do teu Pai. Servo bom, servo fiel, tu amou a mensagem da cruz.
Tu amou a mensagem da cruz. Prepara a mensagem da cruz aí. Tu amou a mensagem da cruz. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E aí ele termina assim, preste atenção. E aqui fechei o computador. E aí ele termina assim, se você realmente acredita nessa mensagem que o pastor Samir acabou de pregar, se você realmente acredita na mensagem que Paulo escreveu em 1 Coríntios, se existe corpo físico, existe corpo espiritual. Se você acredita que o corpo físico tem os dias contados, que todos os dias alguém é enterrado, que aquela pessoa que morava dentro daquela carcaça já não está mais ali, mas aquela pessoa é eterna, a alma é eterna, o espírito é eterno, e essa jornada tem fim, e tu precisa descobrir, nessa jornada espiritual, que Deus te colocou, que Deus me colocou, aonde vai parar esse teu corpo espiritual. Se tu acredita nisso, Paulo diz, a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. Tu tem essa esperança? Eu tenho essa esperança. Eu tenho essa esperança, amados. Eu quero te dizer, eu não sou perfeito. Eu não sou. Mas todo dia na palavra de Deus, eu tento me purificar. Todo dia quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu digo, Senhor, o que eu posso fazer para tirar da minha vida algo que possa fazer que eu fique mais puro como Tu é puro. Porque vai ser uma jornada até o fim. Enquanto tu estiver preso dentro dessa carne aqui, essa carne aqui vai guerrear contra o teu espírito. A carne não quer saber do teu espírito. A carne pouco se importa onde vai parar o teu espírito. A carne quer chegar em casa e deitar no sofá e ficar mudando de canal. A carne quer comer do melhor possível. A carne quer dormir o maior tempo possível. A carne vai para debaixo de 7 palmos, ela sabe disso, ela não se importa com o espírito. Mas Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, venceu a morte, se apresentou para os discípulos e disse, toca, encosta. E isso que nós estamos fazendo nessa noite. Me alcança aqui, pastor Fernando. Ele disse, façam isso, mas façam isso para não esquecer, que é fácil esquecer. No Antigo Testamento Deus mandava fazer vários memoriais. No Antigo Testamento Deus mandava levantar pedras, mandava levantar memoriais para que quando os filhos perguntassem, papai, por que aquele memorial ali, perto do Rio Jordão, às margens do Rio Jordão, o papai pudesse dizer assim, filho, teve um dia que esse rio estava fechando, em época de enchente, época em que as águas transbordavam além da margem, mas Deus é tão poderoso, que Ele abriu esse Rio Jordão, ficou como se fosse 2 paredes, e nós passamos, filhos, a arca de Deus passou, e todo o povo de Israel passou, e entrou na terra da promessa. É por isso que tem esse memorial ali, meu filho. E Jesus disse, façam isso, como um memorial para não esquecer do meu sacrifício, porque se nós esquecermos o sacrifício, amados, nós perdemos o primeiro amor, nós perdemos o amor pela mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a mensagem mais linda do universo, é a mensagem de um Deus que não precisava de nós, de um Deus que podia viver sozinho, de um Deus que não precisava de nenhum de nós, e ainda assim resolveu espalhar o amor dele, ainda assim resolveu nos dar dignidade e liberdade, e nos deu a experiência de poder amar filhos, de poder amar a esposa, de poder amar amigos. Ele não nos fez máquinas. Tu pode olhar, eu posso olhar para minha esposa hoje e dizer o quanto eu amo ela, livre, sem ter sido programado. E quanto mais o tempo passa, mais eu amo ela, porque mais eu conheço ela, mais próximo eu fico dela. Aí eu já não me importo mais com a juventude, é ela, é a alma, é o espírito. Um dia eu estava com o Dr. Lyons, ele disse, minha esposa foi me largar no aeroporto, e pela primeira vez, eu olhei para minha esposa indo embora, e eu já não enxergava mais o corpo dela cheio de rugas. Ela está com quase 80 anos. Eu enxerguei a alma dela, e ele disse, que alma linda,
Deus deu para minha esposa. Amado, se existe corpo natural, existe corpo espiritual. Cuida do teu corpo espiritual. Como teu pastor, como alguém que ama a mensagem da cruz, eu te peço, cuida do teu corpo espiritual, porque esse teu corpo de carne, infelizmente eu te digo, está com os dias contados. Aproveita, vive a vida aqui na carne, curte a tua esposa, curte teus filhos, mas cuida do teu homem espiritual, cuida do teu homem interior. Amém?